Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste próximo final de semana temos o Grande Prêmio dos Estados Unidos 2022. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do Grande Prêmio dos Estados Unidos na Fórmula 1, as suas variações no decorrer da história, fatos importantes que aconteceram por ali e o que podemos esperar para este Grande Prêmio dos Estados Unidos 2022. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, por mais que os Estados Unidos sempre tenham dado preferência para as categorias próprias do automobilismo, deixando a Fórmula 1 mais de lado de certa forma, os grandes prêmios realizados nos Estados Unidos têm uma história extensa dentro da Fórmula 1. Lá nos anos 50, quando a Fórmula 1 dava os primeiros passos como uma categoria, as 500 milhas de Indianápolis era uma prova que contava para o calendário oficial da Fórmula 1 da época. Isso ali nos primeiros anos da Fórmula 1, ali de 1950 até o final da década, sendo que os pilotos e as equipes que disputavam o Campeonato Mundial de Fórmula 1, participando dos grandes prêmios em território europeu, geralmente nem iam para os Estados Unidos disputar as 500 milhas. Era uma prova que basicamente só ficava registrada no calendário mesmo, para que a Fórmula 1 tivesse um status de campeonato mundial. E em 1959, aí sim era realizado o primeiro Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 da história, mais especificamente no dia 12 de dezembro de 1959, no circuito de Sebring, na Flórida. Era a nona e última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1959, e teve como vencedor o Bruce McLaren, que corria pela equipe Cooper. A partir dali nós tivemos vários períodos no decorrer da história da Fórmula 1 que o Grande Prêmio dos Estados Unidos entrou no calendário. Com o título de Grande Prêmio dos Estados Unidos, foram disputadas 42 edições no decorrer da história, e é o Grande Prêmio que teve o maior número de sedes até o momento. Foram 8 sedes que integraram o Grande Prêmio dos Estados Unidos na história da Fórmula 1. Uma prova realizada em Sebring, a primeira da história, uma em Riverside, uma em Dallas, 3 em Phoenix, 4 em Detroit, 8 em Indianápolis, 15 em Watkins Glen e 9 em Austin, o Circuito das Américas, que é o mais recente e o atual aí do Grande Prêmio dos Estados Unidos da Fórmula 1, sendo que a 10ª edição realizada em Austin será esta próxima, o Grande Prêmio dos Estados Unidos 2022. O maior vencedor do Grande Prêmio dos Estados Unidos é o inglês Lewis Hamilton, com 6 vitórias conquistadas. Em seguida, vem o brasileiro Ayrton Senna e o alemão Michael Schumacher, com 5 vitórias cada um. Nos construtores, a equipe que mais conquistou vitórias é a Lotus, que venceu 10 vezes o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Nas pole positions, o Ayrton Senna lidera o ranking. São 5 poles conquistadas pelo brasileiro em grandes prêmios dos Estados Unidos, à frente do Lewis Hamilton e do Michael Schumacher, que tem 4 poles cada um. Nos construtores, a Lotus também tem o recorde de pole positions. São 10 poles conquistadas em grandes prêmios dos Estados Unidos. Além dos grandes prêmios dos Estados Unidos, que foram realizados no decorrer da história da Fórmula 1, e das 500 milhas de Indianápolis, que em certo momento também integraram o calendário da categoria, nós tivemos mais provas realizadas nos Estados Unidos. Boa parte delas ali na virada dos anos 70 para os anos 80, e que não foram nomeadas Grande Prêmio dos Estados Unidos. Algumas vezes por questões administrativas, por questões de organização, outras por ter mais de um Grande Prêmio realizado dentro do mesmo país. E aí nós tivemos 8 edições do Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos, 8 edições do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos, 2 grandes prêmios de Las Vegas, tudo isso ali na virada dos anos 70 para os anos 80, e agora em 2022 nós tivemos o Grande Prêmio de Miami, que é mais um Grande Prêmio da Fórmula 1 que entra para conta, realizado em solo americano. O Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos teve 5 edições realizadas em Watkins Glen e 3 edições realizadas em Detroit. O Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos teve as 8 edições realizadas no circuito de Long Beach. Os 2 grandes prêmios de Las Vegas foram realizados num circuito montado no estacionamento do Caesars Palace. Las Vegas que retorna para o calendário da Fórmula 1 no ano que vem, mas dessa vez é em circuito de rua, não será em um estacionamento de cassino. E claro, este ano, em 2022, tivemos o Grande Prêmio de Miami, também realizado em circuito de rua, e que também segue no calendário aí para as próximas temporadas. Destes grandes prêmios aí, fica um grande destaque para o Grande Prêmio de Las Vegas, de 1981, onde o brasileiro Nelson Piquet conquista o seu primeiro título mundial da
carreira, cruzando a linha de chegada com a sua Brabham na 5ª posição ao final da prova. Já nos grandes prêmios dos Estados Unidos, o grande destaque fica para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970, onde nós tivemos a primeira vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, correndo pela Lotus, sendo essa também a primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1. Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970, realizado em Watkins Glen. E outro feito histórico muito lembrado é a vitória do brasileiro Ayrton Senna no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1986, no circuito de rua de Detroit, correndo pela Lotus. Foi nessa vitória do Senna que ele empunhou pela primeira vez a bandeira do Brasil dentro do carro para comemorar a vitória. Um ato que ele fez para zoar com os mecânicos franceses da Renault, que tinham zoado com ele naquele final de semana pela eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1986 pela França. No sábado antes da corrida, o Brasil perdeu nos pênaltis para a seleção da França e foi eliminado da Copa do Mundo. Os mecânicos franceses da Renault que trabalhavam ali na Lotus deitaram e rolaram na cabeça do Senna, e aí o Senna acaba pegando a bandeira do Brasil na pista, na volta de desaceleração após a vitória, e comemora muito erguendo a bandeira, deixando bem claro que no futebol o Brasil pode ter perdido, mas na Fórmula 1 deu Brasil. E esse foi um ato que acabou virando símbolo das vitórias e dos títulos mundiais conquistados pelo Senna no decorrer do período. E o que podemos esperar agora para o Grande Prêmio dos Estados Unidos 2022, disputado no Circuito das Américas? O Circuito das Américas é uma pista que tem mais trechos de alta do que trechos de baixa. O primeiro e o segundo setor são praticamente com o pé embaixo o tempo inteiro. Só no terceiro setor que tem algumas partes mais travadas. No ano passado, muitos apostavam em uma vitória da Mercedes ali, exatamente porque a Mercedes tinha um carro melhor preparado para esse tipo de circuito. Era um carro que se adaptava melhor para os circuitos de alta. Mas a Red Bull acabou dando um nó na estratégia da Mercedes no ano passado. Conseguiram colocar o Max Verstappen na frente do Lewis Hamilton na pista e contaram com uma pilotagem de gênio do holandês para garantir a vitória, com o Hamilton chegando logo atrás, na segunda posição. Neste ano, eu coloco a Red Bull como favorita. Esse ano é a Red Bull que tem um carro que se encaixa melhor com as configurações desse circuito. Então, na minha opinião, Max Verstappen e Sérgio Pérez têm equipamento em mãos para se impor em relação aos rivais. A Ferrari tem condições de vir logo na sequência, de andar próxima à Red Bull e até tentar alguma coisa ali na ponta. E prevejo dificuldades para a Mercedes, que deve brigar com a Alpine na pista um pouco mais para trás no pelotão. E na opinião de vocês, quem vai se dar melhor nesse Grande Prêmio dos Estados Unidos 2022? Vocês acreditam que a Red Bull deve confirmar essa superioridade? E será que eles vão começar a dar prioridade para o Sérgio Pérez levar o vice-campeonato da temporada? Escrevam aí nos comentários os palpites e as opiniões de vocês. O que vocês acham que vai acontecer nesse Grande Prêmio dos Estados Unidos 2022? E claro, descrevam aí também outros fatos importantes que aconteceram no decorrer da história da Fórmula 1 dentro do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que na sequência eu quero fazer um vídeo top 10, contando um pouco da história dos 10 grandes prêmios dos Estados Unidos mais importantes da Fórmula 1. Conto com a ajuda de vocês para fazer o próximo episódio. E valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar um like aí para nós. E nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais.